a mais um episódio do Milk Spot. Hoje a gente está em um local diferente também, para falar de um assunto bem importante que está em evidência agora. E Ana vai apresentar o entrevistado do dia. Olá, pessoal. Parece que a gente não quer voltar para a nossa casa, né? É gravando fora o tempo todo. Mas é porque esse assunto é um assunto muito importante e aí a gente não poderia perder a oportunidade de estar gravando com Edival Veras, que é engenheiro agrônomo graduado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pós-graduado pela Universidade de La Laguna, na Espanha, presidente do Instituto de Ovos do Brasil, vice-presidente da AVIP, diretor da EP Produtos Agropecuários e conselheiro da Associação Brasileira de Proteína Animal. Então, hoje nós estaremos com Edival Veras conversando um pouco sobre a avicultura e esse cenário da influenza que estamos vivendo no país. Ok, é um prazer, Letícia, Ana, estar aqui com vocês, participando desse podcast do Milk Spot, e a gente está à disposição para conversar sobre esse assunto que hoje talvez seja um dos assuntos mais comentados no Brasil, exatamente pelo risco de dois alimentos tão importantes, né, que são frango e ovos. Então, a gente está à disposição. Vamos lá. Edival, vou começar fazendo uma pergunta quanto à sua formação. Você é engenheiro agrônomo. Como você foi parar na avicultura? Eu sempre gostei de campo, né, desde criança, e escolhi agronomia realmente porque é uma aptidão que eu tenho, né, realmente vocação. E trabalhei antes de entrar na avicultura, trabalhei com gado de corte, trabalhei com gado de leite. E aí, depois de algum tempo, fui trabalhar na Purina, que era uma empresa na época de nutrição animal. E durante 10 anos a gente trabalhou exatamente com a avicultura. Cheguei a ser gerente regional aqui da região Nordeste e também depois nacional no Brasil inteiro. E depois desse período da Purina, eu me especializei em nutrição animal e colocamos uma granja em sociedade aqui na região de Garanhuns, em Angelim, com Emanuel, que já tinha produção de ovos, né, uma granja chamada Granja Canaã. E aí, ao longo desses 30 anos, a gente trabalha com produção de ovos e também com a EP, que é uma empresa que trabalha na área de sanidade e nutrição para toda a região Nordeste, trabalhando nessa área que é a avicultura. Então, a avicultura passou a ser a atividade principal, é uma atividade bem dinâmica e busca muita questão de tecnologia, de eficiência, e a gente gosta muito de trabalhar nessa área. No cenário que a gente está hoje, já deu para sentir muito impacto por conta da paralisação das importações, enfim, das exportações. E o que a gente pode ficar se preocupado quanto à influenza, que está agora em um estado que não está mais, está controlado, na verdade, né? Uhum. A gente pode se preocupar ou dá para dar uma respirada? Não, tranquilo. Esse problema de gripe aviária já ocorre há mais de 12 anos no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil nós somos o único país que não tinha tido problema nas aves comerciais de gripe aviária. E esse caso que houve agora no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, foi um caso isolado, né? Já houve o tratamento sanitário dessa granja, foram feitas mais de 2.000 coletas ao redor dessa granja e realmente todos deram negativo. O que a gente hoje está vivendo é um momento de protocolo, né? Um momento que se passa 28 dias para que daqui a mais ou menos uns 20 dias o Brasil volta a ter o estado sanitário anterior, que era exatamente de não ter caso nenhum de gripe aviária. Então, está totalmente controlado. A gente sempre comenta que o consumidor pode ficar bastante tranquilo em consumir ovos, consumir frangos, porque não tem risco, né? Esse vírus é um vírus que ataca realmente as aves. Aqui no Brasil ele veio com uma letalidade muito grande, porque essa granja ela não era de ovos nem de frango. Era uma granja de matriz, né, com 17.000 aves. Esse vírus, quando entrou, ele praticamente matou mais de 80% dessas aves, mas já foi controlado, todo o processo sanitário foi feito e isso serviu de alerta, né? Porque essa doença é trazida pelas aves migratórias lá no Rio Grande do Sul, exatamente por estar lá no extremo sul do país. Ele tem uma situação que as aves migratórias saem do hemisfério norte,
no período de frio e vem para o hemisfério sul exatamente pelo calor, pelo período climático, né? E depois essas aves voltam. Então, é provável que alguma ave tenha passado nessa granja, feito dejetos, e esse dejeto chegou a entrar em galpão e houve essa letalidade. Mas aqui a gente está tranquilo, aqui no Nordeste a gente não tem nenhum caso, né? E a gente pode consumir frango e ovo sem nenhum risco. Só tendo o cuidado necessário, que é de cozinhar bem esses dois alimentos, né? Inclusive, a legislação brasileira, exatamente, ela fala que tem que passar por um processo térmico. Então, nesse processo, o vírus, se ele viesse a ter, que hoje não tem aqui, mas se ele viesse a ter, ele, nesse processo térmico, ele é totalmente exterminado. Então, não tem risco de consumo. A gente pode consumir ovo e frango, são duas proteínas de excelente qualidade, né? São alimentos essenciais. Então, pode continuar consumindo normalmente, sem nenhum risco. Mas um dos questionamentos que nós vemos muito por aí é a questão de por que a gente não pode vender e a gente pode estar consumindo esse produto, né? Então, qual seria a explicação para que esses mercados externos fechassem as portas para esses produtos? Isso, na verdade, é um protocolo, né? O Brasil, para vocês terem ideia, participa com 40% de participação no mercado de exportação. O Brasil é o principal país exportador, principalmente de frangos. A gente exporta frango para 155 países, né? É uma participação bastante elevada, né? Praticamente a cada 2 frangos que se consome no mundo, um deles é brasileiro. Então é uma participação muito grande, mas esses cuidados e muitas vezes desses 155 países, apenas União Europeia, China e poucos países estão fora. O restante está consumindo normalmente. A gente tem o cuidado, inclusive, isso é um protocolo de segurança, porque eu vi que alguns países só deixaram de comprar daquela cidade, daquela... só da região sul, então da cidade mesmo de Montenegro, não pararam de comprar dos outros fornecedores, né? Exatamente, isso aí se chama regionalização. Alguns países aceitam o protocolo de regionalização, que é exatamente você impede o trânsito daqueles animais daquela região, mas o restante do Brasil inteiro está livre para comercializar. E alguns outros países têm um rigor maior. O cuidado que eles têm é de haver contaminação de sua produção. Uhum. Então, das aves mesmo. Das aves. Mas esse protocolo ele tá sendo muito bem feito aqui pelo Brasil, pela Associação Brasileira de Proteína Animal, pela Associação Gaúcha de Avicultura. Eles foram muito rápidos em fazer o isolamento, em fazer os cuidados sanitários, e hoje a gente já está contando exatamente o término desse processo e que a gente volte a ser área livre. Essa é a nossa expectativa. E está perto, né? Que a gente estava comentando, já tem quase 12 dias, né? Exatamente. Daqui a mais ou menos 21 dias, a gente, se Deus quiser, volta a exportar normalmente para todos os países. E assim, é muito interessante a gente comentar que esse problema, ele não ocorreu no Brasil. Esse problema ocorre no mundo inteiro e o Brasil teve um caso que foi já debelado. Então, hoje a gente pode considerar que a gente não tem gripe aviária aqui. A gente vai voltar a ser área livre. E assim, a expectativa nossa é que a gente consiga, através da ciência, da tecnologia, fazer controle. Porque eu tive recentemente nos Estados Unidos, está faltando ovo, está faltando frango para o consumidor. E são 2 alimentos muito importantes, que a gente vai precisar encontrar um caminho para resolver essa questão sanitária nos outros países, exatamente para que a gente não corra risco de faltar para o consumidor. Tem outra preocupação também, que é a financeira. O que trouxe de dano financeiro foi absurdo, né? Porque a ração não barateou e as pessoas pararam de vender também. E o preço do ovo e do frango também, consequentemente, caíram. A expectativa é que quando acaba isso, também acaba esse problema? Porque, veja bem, hoje 1/3 da produção brasileira é exportada e 2/3 é para o mercado interno. Felizmente, exatamente por conta de todo o cuidado que foi feito e da seriedade que foi tratado o caso, nós não tivemos grandes perdas de exportação. A gente teve uma queda, agora no mês de maio, de aproximadamente 10% do que a gente exportava, houve queda. E isso não chegou a comprometer tanto o mercado interno.
A expectativa nossa é que daqui a 15, 20 dias, e hoje a gente tem notícias que a cada dia alguns países vão voltando. Então, que isso vai se normalizando. É só regionalizando, igual a gente estava falando. Vai se regionalizando. Daqui a pouco tempo, o Rio Grande do Sul sai também do risco. Então, volta a ter seu trabalho normalizado. E aí os mercados vão se ajustando. Agora, o que é que tem ocorrido hoje? A demanda mundial é muito grande. E esses países têm estoques muito pequenos. Então, a possibilidade que agora em junho, julho, a gente retome até com um volume maior para exatamente corrigir estoque lá, vai se regularizar. A expectativa nossa, a gente está entrando numa safra agora de milho, né? Agora em junho, é que esse mercado de milho vai se ajustando e a gente vai tendo a oferta normal, a produção normal, e a gente vai saindo desse risco, né? Tomamos um susto, nós que vivemos no setor produtivo, porque o grande cuidado é que esse problema ele não se alastre, ele não cresça e não passe para outras regiões, que felizmente no Brasil inteiro foram feitas 10 mil análises, né, laboratorial, e que deram negativo. Então a gente vai aos pouquinhos se tranquilizando e vai voltando a ter vida normal. O que a gente tem hoje de ferramenta para conter o risco, conter o avanço desse vírus, é biosseguridade, né? As granjas, elas têm todo o cuidado no seu processo produtivo, em tomar banho, em trocar de roupa, em trocar o calçado. Todo esse cuidado é feito aqui no Brasil e eu acho que por conta exatamente desse cuidado que a gente não sofria com esse problema que ocorre no mundo inteiro. Eu até brinco dizendo que numa UTI você entra com muito menos cuidado sanitário do que numa granja. Em uma granja, realmente, ela tem todo um aparato de cuidado de biosseguridade que faz com que a gente tenha uma produção protegida e sanitariamente muito boa. O Brasil tem um estado sanitário que é considerado o melhor estado sanitário do mundo. E a gente não pode perder essa bandeira de qualidade, né? A gente produz bastante, mas também produz muita qualidade. O Brasil, como o senhor estava falando, ele tem esse status devido aos planos de contingência, aos programas que são, né, implementados. É comum a gente ver agora na internet alguns estados sinalizando que vão ter também planos de contingência e programas específicos para o estado, né, para aquelas características. Na nossa região especificamente, a Adagro há poucos dias divulgou um plano de contingência, né? E qual é a participação do empresário, né, da avicultura como um todo, junto da construção desse processo com o Estado? Aqui em Pernambuco a gente tem uma associação chamada AVIP, que é a Associação dos Avicultores de Pernambuco. Essa associação é uma associação que todos os produtores participam, né? Ela é uma associação muito organizada e ela já vem fazendo, juntamente com a Adagro, juntamente com o Ministério da Agricultura, fazendo esses planos de contingência exatamente para que, se um dia esse problema vier, quais são as ações que a gente vai fazer, tanto para debelar o problema, como para que a gente volte a ser área livre. Então, a gente tem todo um plano traçado, e se Deus quiser, esse plano seja um plano que a gente nunca vai precisar usar. Mas a gente tem que estar preparado, né, exatamente com todos esses cuidados, para que a gente, se tiver o problema, saia dele o mais rápido possível. Mas a expectativa nossa é muito boa. A gente aqui não pode relaxar, não pode perder o cuidado, né? A gente fica com essa esperança que um dia a vacina venha a ser uma ferramenta que vai proteger os plantéis, que vai diminuir risco, né? Que seria mais uma ferramenta, mas a ferramenta que a gente tem na mão hoje é biosseguridade. A gente ter todo o cuidado, né? Para que pessoas que não são da produção não precisem entrar em granja. A gente tem que ter exatamente esse cuidado, porque a contaminação se dá basicamente através de aves migratórias, né? A principal fonte de transmissão, como também de pessoas que podem levar o vírus até as aves. Então, esse cuidado Pernambuco está fazendo de forma muito boa. Nós contratamos consultorias externas exatamente para vir tratar dessa questão e montar esse plano para que a gente diminua risco e continue produzindo normalmente esses produtos tão bons que é frango e ovo. O Ministério da Agricultura teve um papel bem importante, porque retrucou todo mundo para o Rio Grande do Sul, né, para poder conseguir
fazer esse plano lá e deu certo, né? Tanto que a gente não teve mais nenhum caso e já tiveram vários testes e tomara que não tenha e que a gente volte para o estado sanitário normal do Brasil. É isso. E qual a expectativa de crescimento da avicultura? Hoje, quando a gente, por exemplo, a gente divide a avicultura basicamente duas produções, né? Frango e ovos. Quando a gente olha ao Brasil, foi criada há 16 anos atrás. Aqui no Brasil, nós tínhamos um consumo de 120 ovos por habitante ano e a OMS preconiza 365 ovos, quer dizer, era 1/3 do consumo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E ao longo desses 16 anos, a gente tem um crescimento médio de 10% no Brasil inteiro e Pernambuco não foi diferente. Cresceu igual ao Brasil, com esse crescimento de 10%. Esse ano a gente está atingindo 280 ovos por habitante, né? Um crescimento bastante grande, mais do que dobrou. A gente já tem um consumo superior à média mundial, que é em torno de 240 ovos, quer dizer, o Brasil já superou, mas ainda existe um gap aí para que a gente venha atingir esse consumo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é 360 ovos. Então, esse crescimento da produção de ovos, ele se dá ano a ano, né? O produtor vai crescendo de acordo com o consumo que vai sendo demandado. Praticamente 99% da produção brasileira de ovos, ela é ofertada para o consumidor brasileiro. O ovo não é o produto que se exporta com facilidade, até porque pela fragilidade que ele tem, pelo tempo de prateleira. E frangos é um pouco diferente. Frangos, o Brasil também cresce bastante. Pernambuco vem um pouco estável, né? Nessa produção de frango, ele vem estável. A gente, no Brasil, já atingiu patamares também de consumo praticamente chegando ao limite do consumo brasileiro. O Brasil vai crescer de acordo com sua população, mas a oferta e o consumo de frango ele já está no patamar de 47 quilos aproximadamente por habitante ano, o que é também um patamar já chegando próximo do limite. E Pernambuco ele vem relativamente estável nos últimos anos. A gente tem vários desafios, né? A gente tem desafios de água, desafios de logística, especialmente com grãos. A gente traz grãos de regiões que não são próximas e em alguns momentos do ano a gente tem um custo um pouco mais elevado. Mas a gente vem com um nível de eficiência muito bom. Pernambuco vem conseguindo ter resultados excelentes na sua produção, na produtividade, e isso vai encorajando o produtor a investir em tecnologia, investir em galpões climatizados, e com isso vai melhorando a produtividade. Mas a gente vem bem, a gente está numa condição de qualidade, né? Os produtos aqui de Pernambuco são de uma qualidade excelente, tanto ovo quanto frango, e a expectativa é que a gente vá aos pouquinhos melhorando e crescendo e gerando mais emprego, porque a gente sabe da importância que é a geração de empregos, né? O agro brasileiro ele tem uma importância muito grande. O Brasil emprega em avicultura mais de 4 milhões de pessoas. Aqui em Pernambuco a gente emprega mais de 160 mil pessoas. Quer dizer, no setor agro nós somos o principal gerador de empregos e isso é muito importante para a nossa região, para o nosso estado. Engraçado o tanto de desafio que o agricultor, que o produtor enfrenta, né? Porque a maior produtor de frango, de ovo, de tudo é São Bento do Una e está numa região que é a mais escassa em relação à água. Tanto que ele tem custo para produzir e que ele não é muitas vezes valorizado também pelo próprio consumidor também, né? São Bento é um exemplo excelente, né? A gente tem basicamente 3 polos muito grandes no Brasil, que são os polos de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, Bastos, em São Paulo, e São Bento do Una, aqui em Pernambuco. Então, são polos produtores de uma importância muito grande. E a questão da água em São Bento, que obviamente a gente acha que o governo já devia ter colocado água lá à disposição dos produtores, pela importância que tem essa produção, mas a atividade de avicultura ela tem uma eficiência muito grande no uso da água. É exatamente essa eficiência que fez com que essa vocação dessa região
ela realmente viesse a ser um grande produtor de ovos especialmente, né? Também tem frangos, mas São Bento é um grande polo produtor de ovos. E é exatamente pela eficiência que a avicultura confere no uso adequado da água. Mas realmente a gente sabe que não é uma lógica os produtores de São Bento do Una precisar usar carro-pipa para transportar água para a produção, né? A gente acha que isso aí deve-se ter várias iniciativas para que oferte água, porque o bem maior de uma população é a produção de alimentos. E a gente tem o produtor com a firmeza, com a coragem em fazer investimentos em regiões que têm mais dificuldade. E toda essa pujança e essa coragem, ela precisa ser fomentada, ela precisa ser apoiada para que a gente possa continuar produzindo ainda mais, gerando mais alimento e empregos. Edival, para finalizar, né, a última pergunta é para quem quer ingressar na área da avicultura. Estou na graduação, estou finalizando, quero ingressar na avicultura. O que é que eu devo fazer? O que a gente fala é que durante a graduação, hoje a gente tem a felicidade, por exemplo, de estar aqui na região de Garanhuns e ter uma universidade rural aqui em Garanhuns, né? Por exemplo, lá na granja que a gente produz ovos, a gente fez mais de 120 estágios. O que a gente recomenda é que durante a graduação, os estudantes eles procurem pensar o que querem fazer no futuro e antes de concluir o curso eles consigam ingressar fazendo estágios, aprendendo, entendendo se aquilo realmente é uma atividade que ele tem afinidade, que tem vocação para aquela atividade, porque quando você termina o curso, você já como profissional já vai precisar trabalhar. Mas antes é muito importante que a gente se prepare, que a gente tenha o contato com o setor produtivo, que a gente consiga fazer um bom network para que a gente saia não tão verde. Mas a avicultura é uma atividade muito dinâmica, é uma atividade que hoje a gente tem aí uma série de empresas que oferecem estágios. Eu defendo muito, e hoje isso ocorre, mas que a universidade ela tenha uma aproximação maior com o setor produtivo, porque é exatamente com esses programas de estágio, não só do ESO, né, que é o estágio supervisionado, mas durante o curso e também após o curso, a pessoa vai estar preparada, né, e se especializando a cada dia. A gente fala que ninguém sabe de tudo, né? A gente aprende no dia a dia e a ideia é isso, é que ocorra essa conexão para que a gente possa estimular profissionais a trabalhar nesse setor tão importante que é a avicultura. A gente estimula muito também o setor de leite, porque o setor de leite ele precisa avançar também nesse processo de colocar profissionais que possam ajudar a produção de forragem, que possam ajudar os manejos. Até a qualidade do leite, né? Qualidade do leite, o controle sanitário. Então, as fazendas produtoras de leite, produtoras de corte, de ovinocultura, de avicultura e de produção de alimentos de forma geral, precisa fazer esse approach com a universidade para que a gente traga o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de produtividade. Porque a gente sabe que o que vai fortalecer muito o futuro de quem produz é exatamente a eficiência produtiva e a qualidade desses produtos. E os profissionais como agrônomos, zootecnistas, veterinários, entre outros, eles são bastante importantes nesse processo produtivo. A gente não pode acreditar que, como o nosso avô, o nosso pai fez, já foi suficiente, porque essas aves e esses animais eles vão evoluindo. E o que a gente precisa é exatamente empregar tecnologia de ponta aí para que a gente consiga desenvolver, crescer e gerar muito mais alimento aí, não somente para o brasileiro, como também para outros países que dependem do Brasil. Fazer com que esses profissionais não vão embora da sua região, fiquem aqui e façam crescer também, que a gente também tem um potencial muito grande. O Pernambuco tem um potencial de crescimento enorme, tanto no leite quanto na avicultura também, né? E se eles ficassem aqui, que bom seria.
trazer tecnologia, trazer mais conhecimento para dentro do nosso estado e fomentar esse crescimento. Né? Com certeza. Eu acho que, em média, a gente chegou a contratar mais ou menos uns 10 profissionais, zootecnistas, agrônomo veterinário, aqui da universidade, exatamente porque a gente conseguiu fazer esse approach, né, com esses profissionais, conseguimos ver o empenho e a dedicação deles, e hoje a gente tem o prazer de tê-los conosco, né, trabalhando no dia a dia e colaborando aí com o desenvolvimento desse setor tão importante. Para a gente é uma satisfação muito grande isso. Edival, muito obrigado, né, por aceitar contribuir com o Milkspot e por nos ajudar a levar a informação correta, né, para a população. Muito obrigada. E deixar o pessoal tranquilo quanto ao consumo, que não precisa parar consumo nenhum. Então, a gente já está livre também, né? Sem dúvida. A gente que produz alimento tem uma responsabilidade muito grande, né, em produzir qualidade. E é exatamente isso que todos têm que fazer, né? Ter o cuidado de biosseguridade, ter todo o cuidado sanitário para que a gente continue oferecendo produto tão importante para os consumidores com qualidade e sem nenhum risco de contaminação, risco sanitário. Então, vamos em frente. A gente tem uma história muito, muito boa aí para escrever de forma legal, que a gente possa desenvolver todo esse trabalho. Então, para mim também foi uma satisfação estar aqui com vocês e a gente sempre está à disposição. Obrigada para todo mundo que ficou até aqui, por assistir o Milkspot. Comenta, curte, compartilha e ativa o sininho. Vai estar toda a descrição na bio do YouTube. E é isso, até o próximo episódio.